Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos no meu canal com mais uma história importante que marcou o nosso país. Você sabe o que é período regencial? Tem curiosidade em saber? Então vem comigo na história de hoje. O período regencial é como conhecemos o período intermediário que existiu entre o primeiro e o segundo reinado. Estendeu-se de 1831 a 1840 e foi iniciado após o imperador Dom Pedro I ter abdicado do trono em favor de seu filho no ano de 1831. Foi encerrado em 1840 com o que ficou conhecido como o golpe da maioridade, que garantiu a coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil. O período regencial resultou diretamente da maneira como terminou o primeiro reinado, época em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I. O primeiro reinado ficou marcado pelo autoritarismo do imperador e pelos crescentes confrontos entre brasileiros e portugueses. As tensões e as pressões existentes fizeram o imperador abdicar do trono brasileiro em abril de 1831. Quando Dom Pedro I abdicou do trono, o sucessor naturalmente era seu filho, Pedro de Alcântara. Todavia, o príncipe do Brasil possuía apenas 5 anos e por lei não poderia ser coroado imperador do Brasil, até que completasse a maioridade, que só seria alcançada quando obtivesse 18 anos. Assim, a saída legal existente e que constava na Constituição de 1824 era a de fazer um período de transição em que o país seria governado por regentes. Esse período deveria ter acontecido até 1844, quando Pedro de Alcântara completaria 18 anos. Mas seu fim foi antecipado para 1840 por meio de um golpe parlamentar. O período regencial teve uma duração razoavelmente curta, apenas 9 anos. De toda forma, ao longo desse período, o Brasil possuiu 4 regências diferentes, as quais podem ser utilizadas como marcos divisórios do período regencial. Os 4 períodos foram: Regência Trina Provisória de 1831, Regência Trina Permanente de 1831 a 1834, Regência Una de Feijó de 1835 a 1837, Regência Una de Araújo Lima de 1837 a 1840. Quando iniciado o período regencial, o Brasil foi governado por uma regência trina de caráter provisório. Os eleitos para essa regência foram 3 senadores: Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos. As principais medidas tomadas por essa regência provisória, conforme destacaram as historiadoras Lília e Heloísa Starling, foram restituir ministros que haviam sido demitidos por Dom Pedro I. Convocar uma nova Assembleia Legislativa para a composição de novas leis, anistiamento de criminosos políticos e afastar do exército estrangeiros desordeiros. A regência trina provisória teve vida curta, uma vez que a política brasileira estava tumultuada e uma série de distúrbios espalhava-se pelo país. Assim, em junho de 1831, foi eleita a regência trina permanente, que era composta por José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lima e Silva. Durante a regência trina permanente,
houve 3 acontecimentos de destaque. Um deles foi a criação da Guarda Nacional, uma força pública composta por homens eleitores com idade de 21 a 60 anos de idade. Essa força foi criada com o intuito de controlar manifestações e impedir que revoltas acontecessem. Outra medida de destaque foi uma reforma no poder moderador, retirando atribuições desse poder e dando maiores possibilidades de os deputados e senadores vistoriarem as ações do executivo. Por fim, o último acontecimento marcante foi o embate político entre José Bonifácio e o padre Feijó, que resultou na saída de José Bonifácio da vida política brasileira. A regência trina permanente também não teve força para colocar sob controle os rumos da política nacional. Os conflitos entre moderadores exaltados e restauradores permaneciam e revoltas pipocavam pelo país. Uma delas foi a Cabanada, que estourou em 1832, da província de Pernambuco. A comunidade das tensões do Brasil deixava claro que havia um choque entre o governo e as províncias. O choque envolvia principalmente a questão da centralização do poder do governo contra o desejo das províncias brasileiras de alcançarem maior autonomia, federalismo. Para atender às demandas das províncias e colocar a situação política sob controle, foi aprovado o Ato Adicional de 1834. Uma lei que fazia alterações na Constituição de 1824. Com o ato adicional, as mudanças mais sensíveis foram o fim do poder moderador durante o período regencial, o fim do Conselho de Estado, criação de assembleias legislativas provinciais, aumento dos poderes dos presidentes de província, mas a nomeação era função do imperador. Substituição da regência trina por uma regência una. Com as mudanças estipuladas pelo ato adicional, esboçavam-se no Brasil um modelo que concedia às províncias um grau considerável de autonomia. Além disso, a eleição de um regente para governar todo o país aproximava o Brasil de um cenário republicano. Por isso, muitos historiadores afirmam que o período regencial foi uma experiência republicana no meio de 2 reinados. Com a determinação de que o país seria governado por um regente apenas, eleições foram organizadas. Em eleição realizada em 1835, o padre Feijó obteve 2.826 votos e assim derrotou Holanda Cavalcante, que obteve 2.251. A regência de Feijó ficou marcada pela cabanagem no Pará e pela revolta dos farrapos no Rio Grande do Sul. Feijó tinha um humor explosivo e deparou-se com forte oposição em todas as frentes da política brasileira. Essa oposição fez Padre Feijó solicitar afastamento da função. Com sua saída, nova eleição foi realizada e Pedro de Araújo Lima derrotou Holanda Cavalcante e foi eleito regente do Brasil. Da regência de Araújo Lima, houve o crescimento dos políticos conservadores, mescla dos liberais moderados com os restauradores e tentativa do regente de tentar retirar algumas das liberdades que as províncias haviam conquistado com o ato adicional de 1834. O período regencial ficou marcado pela intensa movimentação política que acontecia no país. O debate político nesse período foi bastante acalorado e girava em torno de 3 grupos políticos, que gradativamente se transformaram nos 2 partidos políticos
do Segundo Reinado. No caso do período regencial, os principais grupos políticos eram liberais moderados, em geral eram monarquistas que defendiam a limitação do poder do imperador, defendiam uma monarquia constitucional no país e tinham no Padre Feijó o seu maior representante. Liberais exaltados eram defensores abertos do federalismo, isto é, de ampliar a autonomia das províncias brasileiras. Alguns dos exaltados eram defensores da República, e o nome mais influente desse grupo foi Cipriano Barata. Restauradores eram defensores do retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro e tinham nos irmãos Andrada. José Bonifácio era um deles, seus maiores expoentes. Ao longo do período regencial, esses grupos foram convertendo-se nos dois partidos que centralizaram a política durante o Segundo Reinado. O Partido Liberal surgiu da mescla dos liberais moderados com os exaltados e o Partido Conservador, que surgiu da mescla dos liberais moderados com os restauradores. A grande marca do período regencial foram as revoltas províncias que aconteceram em diversos locais do país. Essas revoltas envolviam insatisfações políticas com os rumos que o país tomava. Além das disputas políticas locais, insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade, e entre outros. Ao longo do período regencial, as principais revoltas que aconteceram foram Cabanagem, rebelião que aconteceu no Grão-Pará entre 1835 e 1840, em razão da insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade e por disputas políticas locais. Balaiada, rebelião que aconteceu no Maranhão entre 1838 e 1841 e foi resultado de disputas políticas locais. Sabinada foi uma rebelião de caráter separatista que desejava implantar uma república na Bahia. Aconteceu entre 1837 e 1838. Revolta dos Males foi uma da rebelião de escravos que aconteceu em Salvador em 1835. Revolta dos Farrapos foi uma revolta motivada por insatisfações da elite local com o governo por questões políticas e econômicas, estendeu-se de 1835 a 1845. O fim do período regencial foi resultado da disputa política entre liberais e conservadores. Os liberais, insatisfeitos com a regência de Araújo Lima, o conservador reagiram defendendo a antecipação da maioridade do príncipe do Brasil, Pedro de Alcântara. Os liberais conseguiram conquistar o apoio da maioria dos deputados e senadores e realizaram o golpe da maioridade em 1840. Com esse golpe, Pedro de Alcântara teve a sua maioridade antecipada e tornou-se o imperador do Brasil com 14 anos de idade. Esse ato iniciou o Segundo Reinado e deixou os liberais satisfeitos porque foi retirado o poder das mãos dos conservadores. Os liberais também esperavam que a coroação do imperador colocasse fim à série de revoltas provinciais que aconteciam no país. Gostaram da história? Deixe nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.